Os próximos dois pontos do Renato, que ele falou no Boleiragem da Sport TV, são em relação a negociações. Então, ele deixou em aberto uma contratação pelo Grêmio ao Rodrigo Caio, né, que segundo ele é um profissional de alto nível, e também ao Gemerson, que é do Atlético Mineiro e já tinha um bom tempo o interesse de sair do Atlético Mineiro. O Rodrigo Caio, no caso, ele já está sem clube desde o final do ano passado, onde ele saiu do Flamengo. E daí o Gemerson, ele não joga nesse início de ano. Nesse início de ano, não, nesses últimos jogos. Mas ele vinha atuando vinha treinando pelo menos no Atlético Mineiro. O que vocês acham de uma possível contratação aí do Rodrigo Caio e do Gemerson, ambos zagueiros, pelo Grêmio? Becker, você que gosta das Espero, contratações que o Grêmio faz. espero que dê errado. Eu tinha escutado só do Rodrigo Caio, o Jamerson. O Não, Gemerson tinha já vem escutado. falando que ele vai sair já há um bom tempo. Foi noticiado pro Atlético Paranaense, na época do que o Pedro Henrique ia sair e tal. Já foi falado do Corinthians também, então. Eu tinha escutado um carinha do Boca também, mas eu não lembro o nome. É, aqui eu não achei a Então, notícia, pelo menos. então, eu espero que dê tudo errado. Contrata ninguém, continua do jeito que tá bom. Mas pro Inter, você gostaria de algum desses dois nomes? Rodrigo Caio é volante, né? Não, Tá zagueiro. sabendo do futebol brasileiro. Ele é zagueiro. Tá É... mais por fora que banda de índio, Ele, hein? ele Não, sabe, tamo bem de ele zagueiro. sabe jogar de volante, mas ele jogou muito pouco na época do São Paulo como volante. Ele jogava mais na lateral, às vezes. Mas a função dele é zagueiro. Não, eu prefiro o Robert Renan. Tá. Rafa? O Gemerson é muito bom. Na época, pelo menos quando ele tava jogando no. Ah, eu lembro que ele jogou no futebol internacional e na Mônaco. França. É. Então, ele jogava direitinho até. Só que se não tá sendo aproveitado no Atlético Mineiro, resta saber o porquê. Não sei porquê. Mas Se pro não me engano, Grêmio, ó, que o time. ele teve uma pequena lesão e daí depois ele foi por opção do treinador mesmo. Acho que pro Grêmio a questão de contratar o menino aí, o Rodrigo Caio, seja ruim. Porque o Rodrigo Caio, ultimamente, a gente. Ultimamente não, né? Ao longo dos anos a gente foi vendo que ele foi só caindo a Machucou carreira muito, dele junto. machucou muito. É, exato. Então acho que não seja uma boa opção, mas o Gemerson seja uma boa opção pro Grêmio. Tanto é que assim, claro, né? Tudo, sempre que a gente for falar do Grêmio, o Becker vai falar assim que é a mesma história que nós sobre o Corinthians, né? Que se exploda. Nós não, você principalmente. Não, Eu, você não. Você, então você é a favor do Corinthians, fica bem, então, beleza. não, É não, sobre isso. Eu eu tô tento ser brincando. um pouco mais imparcial, né? Tirando Então, tudo bem. nas tier list. Nas tier list, foda-se. Mas, de todo modo. É, acho que. Parei. Tá. Rodrigo Caio pro Grêmio é ruim e o Gemerson é bom. É isso. Até que, né, tem o. Eles estavam. Ultimamente eu acho que só estão com o Kahneman e com. Outro, o Jeromel. O Jeromel tá machucado, né? Né, Mas tem então. as outra gurizada jovem também, mas irrelevante. Exatamente. Então precisa de um zagueiro de relevância e talvez seja o caso de ter aí o Gemerson. É um cara relevante no cenário aí, futebolístico. Então, acho que vale a pena. Eu acho que assim, os dois fazem o tipo de contratação do Grêmio. Esse é o grande ponto. O Grêmio ele gosta de contratar os caras mais rodados ultimamente, pelo menos. Né? Os Então, aposentados. é. Medalhão, né? E assim, o grande problema do Rodrigo Caio, pra mim, é lesão, porque como atleta, ele é um atleta bom. Né? Chegou à seleção durante um período, mas se lesionou muito, principalmente em relação ao tornozelo. Mas assim, estando saudável, eu acho que é melhor do que o Kahneman. Né? Enfim, tem que ver como que tudo isso vai acontecer. Se não me engano, a janela de transferência abre agora, na metade do ano, então a gente deve ter. Na metade de junho, perdão. Então, a partir do momento que abrir, a gente deve ter mais circulação de informação em relação a isso.
E a notícia que o Rafa tinha pedido, né? Que eu faria aquilo. A Conmebol ela abriu espaço para convocação de mais 3 atletas, né, para a Copa América. E o Dorival Júnior ele convocou esses 3 e mais um goleiro substituindo o Ederson que fraturou um osso do rosto, né? Então, em reposição ao Ederson, ele convocou o Rafael do São Paulo, goleiro. E daí, como ele viu que estava faltando um Ederson no time, ele foi lá e nas 3 vagas chamou Bremer, da Juventus, Ederson, da Atalanta e PP, do Porto. Né? O PP já. O PP eu acho que é o mais conhecido, né, desses, porque ele já passou pelo Grêmio. O Bremer já vinha sendo convocado pela seleção brasileira, né? E o Ederson ele é uma novidade. Eu particularmente não conheço o Ederson e ele veio graças à grande campanha que a Atalanta fez, principalmente na competição europeia, né, que chegou até a final da Europa League. Então, assim, eu acho que naquela época a gente tinha falado que todos os nomes que apareciam estavam ok. Eu acho que nessa abre um pouquinho mais de discussão, né? Ali o ponto do Bremer, eu tinha falado na época que podia ter convocado, assim como o Murilo do Nottingham Forest. E daí abre aquela conversa porque o Murilo fez uma excelente temporada, foi eleito um dos melhores jogadores da temporada, pelo menos do Nottingham Forest, e estava ali na disputa entre os melhores defensores da Premier League. Então é questionável aqui, mas vai bastante da opção de cada um. E dos outros dois, acho que tem diversos outros jogadores que se adequam nessa posição também. O que vocês acham? Tanto da. Ah, e tem o Rafael também, que uma galera vai falar que poderia ter sido outro. O que vocês acham da chamada desses 4 atletas pelo Dorival? O Baker quer falar antes ou quer que eu fale antes? Pode começar aí. O Rafael eu acho legal. Assim, né? Ele é um lado clubista meu falando. Eu acho legal. E eu andei dando uma pesquisada no FIFA, né? Pra saber melhor sobre o Ederson. E esse Ederson aí, ele veio do Fortaleza. Se não é realmente assim, é dos. Como é que eu posso dizer? Não é medalhão o termo, mas é das descobertas novas aí, que vem chamando a atenção do jogando na Udinese. É um bom jogador, acho que pode ser uma boa opção para o meio-campo. O Bremer, a gente sabe que já é um zagueiro mais conhecido, né, no cenário do futebol aí, joga na Juve, já foi para a Copa do Mundo, então assim, já sabemos a capacidade dele. PP, o PP, pelo que eu sei, ele é ponta direita, né, mas ele pode jogar pela lateral direita. Então, de No certa Porto ele já fez essa forma, função. eu acho que é muito interessante, porque lateral direito é uma posição bem. Como é que é o termo que eu ia usar? Bem Carente, né? carente. É, carente ultimamente no futebol brasileiro. Então acho que é bem interessante a ideia do PP. Então, mas talvez, bem talvez, o Rafael, não sei se era a melhor opção. Não sei se eu tava falando merda. E qual seria a melhor opção para você? Já foi chamado antes, né? Na verdade, o Léo Jardim, acho que talvez pela. Como que eu posso dizer? Por já ter rodagem na seleção brasileira, mas talvez venha o lado mental assim. Também o Rafael já foi convocado e Os dois é a foram chance convocados dele. na mesma convocação. É, o Léo não jogou, né? O Nem o Rafael também Rafael. não. Foi o Bento. Talvez. Né? Então, e, então acho que é o caso do. Ele vai dar rodagem para esses dois. Pro, quer dizer, para esses dois não, né? Pro Rafael na Copa América. Eu acho que é essa a ideia, ver como é que ele vai render, decidir se vai levar para uma Copa do Mundo ou ver como é que vai sair o Léo Jardim no Vasco e decidir se entre os dois quem que ele leva. Becker?
Cara, da leva dos jogos. Eu só conheço o Bremer e o PP, o resto não faço ideia quem seja. E dos dois, da leva ali dos jogadores bacanas que saíram do Grêmio, o que eu achava mais legal era o PP. E os outros dois é o Ferreira e o Cebolinha. Tem o Bitelo também, mas o Bitelo é meio chato, meio sem graça. Eu achava da hora o PP. Então, espero que, né, agora que ele não é mais do Grêmio, pra mim já é normal, então espero que dê certo. Então, é isso. Agora que ele não é do Grêmio é foda. Se fosse no Pois Grêmio, É, não, é. foda-se. não, se do Grêmio não. É que de todos que saíram, ele era o mais legal, talvez porque foi o que menos fez gol no Inter. Sei lá. Caraca. Então é isso aí. Entendi. Não, tem como eu gostar do Cebolinha, né? Porque Cebolinha, Não, o todo Cebolinha respeito. era um grande jogador, pô. Não tem como. Assim como o Luan foi um dia. Mas depois o Luan largou, o Everton ainda joga um pouco, né?